Olá, meu amado filho, tudo bem? Certas datas marcam a história de uma pessoa, outras marcam a história de toda a humanidade. Você sabe o que aconteceu em 11 de setembro de 2001? Dependendo da idade que tem hoje, você se lembra do ataque terrorista que destruiu as duas torres gêmeas do World Trade Center em Nova York. E o que aconteceu em 9 de novembro de 1989? Se forçar um pouco a memória, talvez recorde que neste dia ocorreu a queda do Muro de Berlim, evento que marcou o fim dos regimes autoritários nos países da Europa Oriental. Esses eventos foram significativos e memoráveis justamente por sua casualidade. Poucos especialistas suspeitavam, com alguma antecipação, que talvez pudessem acontecer. A maioria das pessoas não esperava que a direção da história fosse alterada por fatos tão dramáticos. Agora, imagine que uma dessas datas marcantes tivesse sido prevista com exatidão e com bastante antecipação. Não só o evento, mas também o dia específico em que ocorreria. Imagine uma predição feita séculos antes. Nesta cartinha que lhe escrevo com muito carinho e amor, você descobrirá que o acontecimento universal ocorrido em 22 de outubro de 1844 foi previsto milênios antes, com implicações que afetam sua vida hoje. Querido filho, se você entende de direito, saberá que um julgamento passa pelo menos por 3 fases: investigação, comprovação e execução. Quando me refiro ao juízo em Apocalipse 14, versículo 7, é sobre o juízo investigativo pré-advento. A primeira mensagem angélica anuncia a chegada da hora do juízo. João 4, de 21 a 23, capítulo 5, versículos 25 e 28, e Apocalipse 14, versículo 25. Trata-se do juízo investigativo que acontece antes da segunda vinda de Cristo, conforme o capítulo 8 de Daniel. Esse momento chega após uma sequência de poderes terrenos terem oprimido o meu povo e atacado a minha palavra. Filho, na visão do profeta Daniel, no capítulo 8, versículos de 1 a 4, ele vê um carneiro brigando com um bode. No próprio texto, mais para frente, nos versos 20 e 21, você perceberá que cada animal representa um grande império. É interessante que estes 2 animais faziam parte do ritual do dia da expiação no santuário terrestre. Um carneiro e um bode. Levíticos 16. O carneiro de 2 chifres representa o império Medo-Persa, Daniel 8, versículo 20, que dominou o mundo antigo e o território de Israel após a conquista de Babilônia. E o bode, visto por Daniel no verso 5, representa os reis da Grécia. Daniel 8, versículo 21. O Império Medo-Persa dominou grande parte do mundo antigo até que, em 331 a.C., foi derrotado por Alexandre, o Grande, rei macedônio que comandava a Grécia. Como explicar, meu filho, o fato de que o bode, com um chifre notável, ao atacar o carneiro e quebrando seus 2 chifres, e em seguida o seu próprio e notável chifre também se quebra e em seu lugar surgem 4 chifres? Escute o texto e depois darei minha explicação. Daniel 8, versículos 5 a 8. Estando Daniel observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Daniel viu-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu. Querido, a palavra hebraica para chifre também significa força ou poder, pois no mundo natural os chifres são usados como armas mortais. O fato de o bode ter um chifre notável entre os olhos, Daniel 8, versículo 5, indica sua superioridade física, assim como sua fúria.
O chifre notável simboliza o primeiro rei, Daniel 8, 21. Alexandre o Grande, que liderou o exército grego nas vitórias espetaculares contra os persas em 3 batalhas, a última delas em 331 a.C. Tragicamente, cumprindo Daniel 8, versículo 8, Alexandre morreu pouco depois de suas conquistas, em 323 a.C., e 4 de seus generais dividiram os territórios conquistados em 4 partes: Cassandro, Macedônia e Acaia; Lisímaco, Trácia e Ásia Menor; Seleuco, Síria, Mesopotâmia, Pérsia e Índia; e Ptolomeu, Egito. Foi exatamente isso que ocorreu, meu filho. As profecias são exatas. Agora, imagino que você esteja curioso quanto ao que representa o chifre pequeno que surge no relato profético, não é verdade? Daniel 8, versículos 9 a 12. Vamos lá. Como o chifre pequeno cresce em direção ao sul, ao oriente e para a terra gloriosa, que é Israel, ele só pode vir da direção da Europa. Esse chifre pequeno, filho, é nada mais, nada menos do que o mesmo poder blasfemo identificado em Daniel 7, versículo 8 e versículo 25. A ação desse chifre pequeno é dirigida contra o santuário celestial. O chifre pequeno surge de um dos 4 ventos do céu, que significam as 4 direções ou pontos cardeais. Jeremias 49, 36, Zacarias 2, versículo 6, capítulo 6, versículo 5 e Marcos, capítulo 13, versículo 27. Portanto, o chifre pequeno surge do ocidente e se lança em direção ao sul, o Egito, ao oriente, a Ásia e a Terra Gloriosa, a Terra Santa. Esse poder representa uma potência política e religiosa, Roma, tanto em sua fase pagã quanto papal. As ações do chifre representam uma expansão política e militar e assumem uma dimensão religiosa contra o santuário de Deus e a própria verdade. É muito triste, meu filho, perceber o tamanho da arrogância, intrepidez e ousadia deste chifre contra o meu santuário. Este ataque ao santuário vai durar, de acordo com Daniel 8, 13 e 14, até 2.300 tardes e manhãs. Mas depois disso, o santuário será purificado. Estas 2.300 tardes e manhãs, de acordo com o princípio de equivalência profecia dia-ano, Ezequiel 4, versículo 7, Números 14, versículo 34, o relato trata-se de um período de 2.300 anos. O próprio capítulo identifica isso ao dizer que, primeiro, os impérios envolvidos seriam Média Pérsia, Grécia e Roma. Daniel 8, 20, 21 e 23. Segundo, a visão era para o tempo do fim e para os dias muito distantes. Daniel 8, versículos 17, 19 e 26. E terceiro, aconteceria próximo à intervenção do príncipe dos príncipes na história humana. Daniel 8, 25. A ação do chifre pequeno contra o santuário é evidentemente simbólica. De fato, ele não atinge o céu, mas lança por terra a verdade divina. Daniel 8, versículo 12. E realiza uma obra de contrafação do ministério de Cristo no santuário celestial. Para você saber quando vai terminar os 2.300 anos desta grande profecia, meu filho querido, você primeiro precisa saber quando ela se iniciaria. E isto posso lhe dizer: sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Daniel 9, versículos 24 a 27. Neste relato, o anjo Gabriel vem para explicar ao profeta o significado da profecia das 2.300 tardes e manhãs. A exposição de Gabriel se inicia com a menção às 70 semanas determinadas sobre o povo judeu. Com base no princípio de interpretação profética dia-ano, esse período corresponde a 490 anos, que estão no início do período maior de 2.300 anos. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém dá início a essa contagem de tempo. Ela foi assinada por Artaxerxes I, Esdras 7, 11 a 28, em 457 a.C. De acordo com a profecia,
483 anos, 69 semanas proféticas, após o decreto, deveria aparecer o ungido, o príncipe. De fato, isso se cumpriu no outono de 27 depois de Cristo, quando Jesus foi batizado e iniciou seu ministério público. Em seu batismo, no Rio Jordão, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e recebeu de mim o reconhecimento como o ungido. A palavra Messias em hebraico ou Cristo em grego significa ungido. Lucas 3, 21 e 22, Atos 10, versículo 38 e João 1, 41. Quando Jesus Cristo proclamou "O tempo está cumprido", Marcos 1,15, ele estava se referindo ao cumprimento no aspecto tempo envolvido na profecia. Na metade das 70 semanas, ou seja, na primavera do ano 31 depois de Cristo, 3 anos e meio após seu batismo, o Messias cumpriu o sistema de sacrifícios ao oferecer sua vida. Os serviços do santuário terrestre não eram mais necessários. E olha que interessante, querido filho. Exatamente no tempo indicado na visão de Daniel, na metade da última semana profética, Cristo morreu, selando a profecia. No ano 34 depois de Cristo, encerram-se os 490 anos com o início da pregação cristã entre os gentios. Assim, os 1810 anos restantes da profecia nos conduzem a 22 de outubro de 1844 depois de Cristo, quando se tem início a purificação do santuário celestial. Um fato muito importante que ocorreu no Templo de Jerusalém simultaneamente à morte de Cristo foi que a cortina que separava o lugar santo do Santíssimo se rasgou de alto a baixo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Mateus 27, versículos 50 e 51. O véu rasgado indicou o fim do serviço simbólico do santuário terrestre. O verdadeiro cordeiro havia sido morto, e a ministração no santuário celestial começaria a ser realizada pelo verdadeiro sumo sacerdote. Hebreus 8, 1 e 2. Como demonstração última desse fato, eu permiti que o templo de Jerusalém fosse destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Uma vez que o templo não existe mais, a profecia que termina em 1844 evidentemente se projeta para a realidade celestial. É nesse ano que se inicia o juízo pré-advento. As palavras foram encerradas e o livro selado, Daniel 12, versículo 4, significando que estas profecias de Daniel só começariam a ser plenamente compreendidas no tempo do fim. A história registra um despertamento em várias partes do mundo para o estudo das profecias de Daniel e Apocalipse, especialmente durante o fim do século XVIII e início do XIX. Desses estudos surgiu a crença de que, próximo a 1844, Cristo voltaria à Terra. Destacou-se o movimento millerita, iniciado pelo pregador batista Guilherme Miller. Seu ímpeto foi frustrado por aquilo que a história cristã denomina de o grande desapontamento. O fato mais surpreendente neste assunto é descobrir que há uma profecia no Apocalipse na qual se revela que eu permiti o desapontamento aos milleritas com um propósito muito especial. Exatamente, no fim dos 2.300 anos proféticos, surgiria um povo chamado remanescente fiel, que se uniria por causa desta profecia, participariam deste grande desapontamento, mas prosperariam, porque a promessa é certa. Aqueles que esperavam que a vinda de Cristo coincidiria com o fim dos 2.300 dias, anos proféticos, em 1844, Daniel 8,14, passaram por um grande desapontamento, assim como os seguidores de Cristo inicialmente se desapontaram com sua morte. Lucas 24, versículos 15 a 21. Porém, alguns dedicados estudantes da Bíblia, dentre aquele grupo, entenderam que 1844 teve início a obra divina do juízo investigativo no lugar santíssimo do santuário celestial. Dessa compreensão renovada, surgiram os adventistas do sétimo dia, que atualmente pregam a mensagem bíblica em mais de 200 países e em cerca de 1.000 idiomas. Teu compromisso, filho. Repita comigo, meu amado filho.
entendi que a profecia que indica a purificação do santuário iniciou seu cumprimento em 1844, mais precisamente no dia 22 de outubro, quando caiu o dia da expiação nesse ano. Iniciou-se então o juízo pré-advento. Eu me comprometo a buscar uma vida de consagração e lealdade ao Senhor, para que em sua vinda eu possa receber a coroa da vida. Escreva sua cartinha para mim.